Sala de imprensa no ar e hoje eu estou aqui com o deputado federal Cisney Leite. Obrigada por ter vindo nesse momento aí de um pouquinho de folga ali de Brasília e só conseguiu encaixar a gente na sua agenda, né? Com certeza, porque essa folga ela é relativa, né? Nós entramos de recesso na quinta, apesar de uma votação até 3 horas da manhã. E eu tenho comentado com meus colegas, isso não justifica a gente varar a madrugada, porque não é uma vez, é sempre. Né? Daria para votar e começar as sessões antes. E eu fui para a região do Alto Solimões, né? E cheguei em Manaus no domingo à noite. Estou com uma agenda aí bastante intensa, certo? E fui esse final de semana para o Alto Solimões, mas desta feita para Fonte Boa. E retornei hoje pela manhã. Eu tive uma reunião, eu e o senador Eduardo, com 10 prefeitos, né, de diversas regiões do estado, dialogando, conversando, ouvindo demandas, trocando experiência. Mas faz parte. E estou com a minha amiga aqui, ela não é exatamente jornalista, ela é do direito, mas tem um programa de comunicação também, que é a Rafaela Torres, né, Rafa? E é isso, hoje estou aqui, recebi esse convite para participar da sala de imprensa. Estou tendo a honra de estar com a Cíntia Blink e também de estar entrevistando o nosso deputado Cisney Leite. Conta um pouco do teu programa, aproveite. Olha, vou aproveitar o momento, é o seguinte, eu tenho um programa todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas, ao vivo e a cores, e lá todos os dias a gente separa um pouco, né, das notícias de uma forma bem atualizada do que está acontecendo. Então a gente puxa a matéria, traz informações, abre uma mesa para debate e aí a gente vai levando, né, para quem está assistindo, informação de uma forma descomplicada e que hoje, né, o consumo por política está cada vez mais crescente por conta das redes sociais. Então acabei vindo para esse universo, né, da rede social, de ser comunicadora, mas sou advogada. Mas aí a gente está desempenhando um trabalho e dizer que é apaixonante, viu, a profissão de vocês. Tá certo. Bom, aproveitando então para a gente falar sobre o que rolou na semana, primeira coisa, talvez vocês não tenham percebido, mas Marina Silva veio aqui em Manaus. Ela teve uma agenda aqui em Manaus. E o senhor viu? O senhor estava também? Não, né? Pois eu não vi mais nenhum outro parlamentar, enfim, mas ela veio a Manaus, falou sobre assuntos do meio ambiente. A gente estava lá e aproveitou para falar de BR-319, mas foi um evento que quase passou despercebido, assim. De qualquer maneira, toda vez que a gente tem a chance de falar com a Marina, a gente fala sobre a BR. O senhor vê como, com otimismo, essa nova notícia aí de que agora vai, ou não? O senhor está recente sobre isso? Olha, eu acredito que se o presidente Lula não vetar, inclusive tratei isso com o senador Eduardo, né, e já conversei isso com o senador Omar, esse trecho dessa emenda que foi colocada no Senado, que estradas já existentes não precisem de novo licenciamento ambiental, eu não tenho dúvida disso. Lembrando, a BR-319 está no PAC, só que ela está suspensa em função do licenciamento ambiental. Agora veja bem o seguinte, você que nos acompanha, Cíntia e Rafael, em função de tudo que é dito, tem pessoas que acreditam que nós vamos abrir uma estrada, que essa estrada não existe, que essa estrada não existiu, que ela já foi pavimentada. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que a política ambiental adotada por um segmento, não só do que está no governo hoje, mas um segmento de quem defende o meio ambiente, ele exclui o homem. Porque senão vejamos uma coisa, a exploração de petróleo na margem equatorial, 500 quilômetros de distância da margem. O que a Petrobras está solicitando e esperou mais de 10 anos do IBAMA, inclusive com uma fala do presidente da República cobrando o presidente do IBAMA, não é para que a Petrobras faça um processo de seleção para as empresas explorarem petróleo, não. É só para que a Petrobras possa fazer prospecção e confirmar se o que as pesquisas dizem é real, que ali tem petróleo num volume suficiente de tudo aquilo que eles pesquisaram. Certo? É a mesma coisa da BR, ela é uma estrada existente. Agora, a ministra Marina se contradiz quando ela diz que essa estrada não tem viabilidade econômica e desde quando se falou na retomada da estrada, aumentou o desmatamento. Primeiro dizer o seguinte, eu entendo que o vazio possibilita você cometer o crime, não a presença do Estado, porque quando você tem a presença do Estado, isso não ocorre. Nós não temos infraestrutura nenhuma no sul do Amazonas da presença do poder público, seja ele estadual ou federal. Segundo, quando nós discutimos na Câmara dos Deputados o licenciamento prévio da BR-319, e lá está pactuado
E o ministro Renan Filho confirmou para nós que já disponibilizou recursos do Ministério da Justiça a construção de um arco próximo ao município do Careiro, outro próximo ao município de Humaitá, para abrigar os órgãos de fiscalização e controle da parte ambiental da União, do Estado e dos municípios, se assim desejarem, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Segundo, solicitou um estudo em que já está concluído e foi entregue à ministra Marina para monitoramento e controle por satélite. Terceiro, ainda da licença prévia, está, Cíntia e Rafaela, no edital do 5G, pontos de internet no decorrer da estrada. E o ministro se propôs, para o Ministério do Meio Ambiente, a montar um controle que só seria executado a partir da estrada 100% pronta, que é o que entrar na estrada chegar ao seu destino. Então, se um trator de esteira for embarcado no município de Porto Velho com destino a Manaus, ele tem que chegar a Manaus. Certo? Então, eu estou falando isso de forma simplificada, mas é isso. Então, veja bem uma coisa, há um discurso por trás de tudo isso em relação à BR-319. Né? A gente sabe que a BR-319 sozinha não vai mudar o modal do fluvial, porque ele é muito mais barato, numa quantidade maior, mas tem produtos que é mais barato que ir pela estrada. Por exemplo, grande parte de hortifruti vem em carretas frigorificadas, como carne, como frango também. E isso é muito mais rápido vir pela estrada, porque uma carreta frigorificada que passa 10, 15 dias com aquela estrutura ligada, porque eu não estou falando só de transporte, eu estou falando também do período de liberação por parte da Receita Federal e dos trâmites burocráticos dos governos. Então nós temos uma economia fora outros produtos que do comércio, essencialmente, essa estrada traz. O outro é o potencial de nós trabalharmos uma atividade econômica, né, que é uma indústria sem chaminé, que é o turismo. Só que no município de Altazes e do Careiro da Várzea, nós temos um rio que tem mais de 50 hotéis e pousadas, né, com um fluxo muito grande de turismo, principalmente no período da pesca. Então, o que eu vejo é uma grande contradição. O sul do Amazonas é a última fronteira agrícola do país, mas na semana retrasada, fruto ainda de uma ação do IBAMA, estiveram lá na Secretaria de Relações Institucionais da ministra Gleice, e a gente reuniu com o secretário siciliano, 2 prefeitos, o de Apuí, de Boca do Acre, e eu, né, no sentido de que a gente possa ter uma política integrada de município, estado e União, para que a gente possa também trabalhar essa questão do desmatamento da queima ilegal, que eu entendo que a grande maioria da população amazonense não defende isso. E aí, Rafa, o que você tem visto sobre esse assunto, quem você recebe lá no programa? Alguém já falou junto com a Marina sobre isso? Bom, foi uma grande surpresa para mim saber que ela estava aqui. Foi bem pega de surpresa, mas o que eu sempre vejo é que essa discussão sobre a BR já é um palanque, né? Já é uma pauta que as pessoas usam e falam e tentam há quase 40 anos. Então, eu cresci vendo a história da BR e todos os anos é a mesma queixa. Mas o que eu sei, né, que sempre falam do trecho do meio. Então, como o senhor disse, isso é importante destacar até para quem está fora do nosso estado assistindo, porque às vezes eles não têm a visão por ouvir o que falam, mas a gente que está aqui dentro, a gente sabe como funciona. Ninguém vai criar ou iniciar uma estrada, ela já existe. Então, o fato de você trazer, né, e lutar pela BR não é falar sobre desmatamento, e sim também olhar pelo desenvolvimento. Então, assim, a gente sente muito aqui no estado do Amazonas, isso é uma pauta que todo amazonense está de acordo. É onde todos os seus contrapontos... É uma unidade nessa pauta, onde todo mundo acredita que é algo que todo amazonense precisa por uma questão de acesso, né, ao resto do Brasil. E a gente sente isso quando a gente entra num período da seca. Porque falando de logística, como é que chega? Nosso ponto principal aqui é através do transporte fluvial. Então, quando a gente sofre o período da seca, nós enfrentamos várias dificuldades de logística para ter mercadoria aqui no nosso estado. Então, por que não conseguem entender a nossa dificuldade nesse ponto, né? Então, eu vejo isso e eu torço para que isso realmente venha a acontecer, porque todo amazonense torce, né, como se fosse um jogo do Brasil, torce por essa BR,
porque é uma questão de desenvolvimento cultural, um desenvolvimento turístico principalmente, e também de logística de mercadoria para o nosso estado. A pauta falando sobre o essencial chegar, ela é de todo o amazonense, mas existe sim quem olhe para o meio ambiente, né? Existem cientistas daqui que falam sobre isso, então existe uma frente também que é grande, mas toda vez que entra na coisa de e como é que vai fazer para que chegue aquilo que precisa chegar ou para que saia o que precisa sair, enfim, o principal problema de Manaus é ele não ser conectado com o restante do Brasil e tudo mais. Aí chega num ponto, tem que ver como é que faz, mas que há uma pressão muito grande para que a gente consiga conectar, ela existe. E sim, a estrada existe. Eu não fazia ideia que tem gente que acha que não existe a estrada. Existe sim, só não está com a estrutura que poderia ter. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco volta. E aí galera, beleza? Eu sou o Luca, eu sou professor de História e hoje eu tô aqui para te falar sobre a Marcha pro Oeste. Mas não é aquela marcha pro Oeste que aconteceu nos Estados Unidos, né, do Velho Oeste, de bang bang, ouro, cowboys e indígenas. É a Marcha pro Oeste que aconteceu aqui no Brasil durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. O que acontece? Essa Marcha pro Oeste dos Estados Unidos, ela acabou sendo compreendida no mundo inteiro como uma marcha pro progresso. E aí, o Brasil é um país muito grande, todos vocês sabem, ele resolve aplicar essa marcha para o Oeste como uma tentativa de colonizar regiões distantes no Brasil, regiões que tinham pouca conexão com os grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro. Quais eram essas regiões? O Centro-Oeste e o Norte. Então, a proposta de Vargas de marcha para o Oeste eram propostas de desenvolvimento dessas regiões e de ocupação dessas regiões. Só que quando se pensa em desenvolvimento, a gente não pode pensar só no desenvolvimento econômico. De fato, as regiões precisam ser desenvolvidas economicamente para a população que já vive lá se desenvolver, mas também eu preciso pensar no desenvolvimento social, no desenvolvimento político e no desenvolvimento cultural daquela região. Levar o que é ser brasileiro e o que é Brasil para aquela região. Durante o Estado Novo Varguista é quando a identidade nacional brasileira é criada, então a gente só começa a entender o que é ser brasileiro, culturalmente e socialmente falando, a partir desse momento. Então a Marcha para o Oeste ela foi um processo de colonização de regiões afastadas do país, como o Mato Grosso e o Amazonas, beleza? Para mais conteúdos como esse, continue aqui na Blink TV. Até mais! Hoje com o deputado federal Sidney Leite e com Rafaela Torres, que é advogada, mas que está na comunicação aí com a gente. Deputado, o senhor está preocupado aí com a taxação de 50% dos produtos do Brasil que vão para os Estados Unidos? Não está, é uma ameaça, está em tom de ameaça agora, mas dia 1º está chegando. E aí, será que vai concretizar? Concretizando, como é que fica o Brasil? Primeiro, assim, se você me permitir, eu só gostaria de concluir o que a gente falou no bloco anterior. Eu deixo. A gente não pode pensar na conservação da Amazônia sem pensar no homem, né? Afinal, no nosso estado, grande parte da floresta preservada é em função das populações que vivem na floresta, seja indígenas, ribeirinhos, pescadores que estão lá. Agora, eu particularmente estou convencido que não há viabilidade da sustentabilidade com a miséria e a fome. É preciso ter qualidade de vida e políticas públicas que funcionem. Isso é um ponto. Segundo ponto, eu entendo que essa política ambiental ela é tão errônea quanto a política indígena. O que nós vimos, aquelas imagens do Yanomami em Roraima, aquilo acontece no Amazonas e na Amazônia. Por quê? Porque dizem que o índio precisa de terra, mas a terra não é do índio, a terra é da União. Ele não pode pegar um financiamento, ele não pode dar garantia, não tem política nenhuma de fomento para a produção de alimentos. Então isso é uma incoerência muito grande. O que eu vejo? Eu vejo que os órgãos ambientais precisam trabalhar com assistência técnica, com fomento. Porque diz assim, não, mas a floresta em pé é um ativo. É verdadeiro. Mas o cidadão que está na floresta consegue acessar esse ativo? Não. Isso não passa de discurso, como a Rafaela colocou sobre o motofoco. Terceiro,
A Amazônia, o norte do Brasil, já provou que é solução para muitas coisas, e entre elas a logística. Eu não sei se vocês sabem, você que nos acompanha nesse momento, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do planeta e de alimentos, como proteína também. 40% dos grãos do Brasil são escoados pelo norte, em especial pelo porto de Miritituba, no Pará, e de Itacoatiara, aqui no Amazonas. E a ministra Simone Tebet traz uma solução que é um grande desafio na logística, que é uma economia de até 3 semanas do Canal do Panamá para a gente chegar ao Pacífico. E isso passaria pela Rota dos Solimões. Mas também, no momento seguinte, nós precisamos concluir a pavimentação da Transamazônica, que ainda não chegou sequer a Itaituba, no estado do Pará. Então eu gostaria de colocar isso aqui para que a gente possa ter uma razoabilidade do ponto de vista do que é garantir a floresta em pé, com sustentabilidade social, que eu não acredito, sem ela, mas com sustentabilidade social nós vamos garantir a floresta em pé. A minha opinião sobre isso, primeiro que o que o Trump diz não se escreve muito, né? Chegaram a um acordo com a União Europeia, certo? Mas ele coloca um ingrediente que é o ex-presidente Bolsonaro. Mas o que eu vejo é o seguinte, ele fala depois da reunião do BRICS, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando uma coisa, o BRICS representa 39% da economia mundial. Esse conjunto de países representa 48,5% da população do planeta. Lembrando que as duas maiores populações estão lá, Índia e China, e representa 24% da relação comercial do planeta. Resumindo, quando se discute nisso, e a China tem insistido nisso, que esses países que fazem parte do BRICS adotem uma moeda específica e comum para a relação comercial, com certeza isso assusta pelo volume desse bloco. Então eu entendo que é uma questão estratégica de pressionar, haja vista que a relação com os Estados Unidos e o Brasil, nós temos déficit e eles têm ganho, né? E se está falando de produtos, que você não deixa de fazer a seguinte opção. Não, hoje eu compro do Brasil, amanhã eu compro do México. Não existe isso para laranja, para café, né? Lembrando só um detalhe. O maior grupo de produção de fornecedor de carne no Brasil é o mesmo dos Estados Unidos, que são os irmãos Batista. Então aí você tem uma situação do ponto de vista comercial. Eu vejo, pelo que eu tenho acompanhado, o ministro Alckmin é uma pessoa ponderada, de diálogo, né? Inclusive quando da tratativa aqui do CBA, reuni com ele diversas vezes sobre a questão da Zona Franca e vejo nele este perfil. Eu acho que é a pessoa talhada para isso, mas nós vamos ter que aguardar, porque não dá para escrever isso, né? Essa semana surge um negócio que a gente não sabe da veracidade, que é a questão mineral, principalmente terras raras, né? Enfim, eu entendo que haverá desdobramento nisso, a relação comercial elas são importantes, mas eu já vejo isso causar reflexo não só do ponto de vista aqui, mas do ponto de vista lá. Porque nós não estamos falando de um número desprezível. São mais de 6 mil empresas nos Estados Unidos que têm relação comercial com o Brasil. E isso representa alguma coisa. Então, eu entendo que o Trump faz isso, né, no sentido de mandar um recado para o BRICS, mas também ele tem tido esse comportamento que nós acabamos de ver com a União Europeia. Até quando isso vai durar? E esse comportamento de instabilidade do ponto de vista de um governante, né, porque isso gera, e está aqui a Rafaela, insegurança jurídica, mas insegurança de investimento também. Certo. Rafa, ele passou pelo assunto ali de Bolsonaro, que claro, é impossível não falar das taxas sem falar sobre Bolsonaro, que está até na carta do Trump. Você acha que o fato do Bolsonaro estar com a tornozeleira ali no pé, isso acaba, querendo ou não, sendo positivo para a direita? Bom, é algo que o nosso deputado trouxe, que é muito importante falar, que as pessoas estão ligando a taxação, né, esse tarifaço aí do Trump de 50%, como se fosse algo direcionado a um protesto que ele está fazendo em relação ao Bolsonaro. E isso não é verdade, porque quando a gente puxa um pouquinho, faz uma retrospectiva, isso que o deputado está falando, eu estou reafirmando isso que ele está falando. O Trump está fazendo isso como uma forma de... Na verdade, a reunião que aconteceu, né, desses países está soando como uma ameaça
ao Trump. Então é como se uma nova moeda viesse, então, posso deixar de ser a maior potência do mundo. Então a questão da tornozeleira do Bolsonaro é uma cortina de fumaça para uma desavença que o Trump tem por uma questão econômica que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Então, assim, agora falando da tornozeleira do Bolsonaro, é óbvio que vão usar isso como um palanque político, sim. A questão do injustiçado. Então, assim, querendo ou não, a população, eles tendem a abraçar o sofrido, tendem a abraçar o penalizado. Então, essa é a imagem que vão vender, né? E que vai trazer uma certa comoção. Mas a gente não sabe se isso vai ser 100% benéfico ou isso vai ter uma hora que as pessoas também cansam do vitimismo. Sabe que é uma linha tênue. As pessoas abraçam a vítima, mas tem uma hora que tá chorando demais. E também já não é bem assim. Então, acredito que os marqueteiros, né, do Bolsonaro e da direita em si têm que saber ponderar até que ponto vai usar essa pauta dos processos, dos cerceamentos, da liberdade de expressão, até que ponto isso vai ser bem vista pelo brasileiro. Porque vai ter uma hora que essa pauta ela vai começar, se não mudar, ela vai começar a virar contra ela mesma. Entendeu? Então, eu acho que... Mas sem a taxação, Vira uma aposta. sem a tornozeleira, só a taxação, já teve um efeito político, né? Tornar o Lula competitivo novamente, é o que diz a pesquisa, estas duas últimas pesquisas. Isso aí não foi isso é a questão de usar a pauta do Bolsonaro como uma justificativa para a taxação e que não é sobre o Bolsonaro. Não é que o Trump é apaixonado pelo Bolsonaro e é meu menininho, não. É muito mais ele olhando os interesses dele, economicamente falando, dos Estados Unidos do que Bolsonaro. Só que isso não é o que a mídia está mostrando. Entende? Ele não gosta tanto assim do Bolsonaro para fazer o país inteiro. Não, é sobre os interesses dele. A verdade é essa. Só que assim, eu sendo de direita, eu também não posso ser leviana em dizer que ele tá fazendo isso para proteger o Bolsonaro. Não, ele tá protegendo os interesses do próprio Estados Unidos. Mas o Bolsonaro também busca vender essa pauta de que, olha só, se fizer tal coisa comigo, olha só, eu tenho o Trump comigo. Então, acho que também não é só um peso da mídia, eu né? acho que tá todo mundo eu se acho usando. que tá todo mundo aproveitando o momento de faz alguma coisa com meu pai pra você ver. É tipo Rola isso. um discursinho assim. Mas essa aí do Trump já realmente teve essa união aí dos países e que, vamos aí criar uma nova moeda, vamos também deixar de ficar refém dos Estados Unidos. Nós temos aqui o BRICS, né? Sim. Mas você tem um mercado como o europeu, né? A Ásia tem, como nós temos aqui o Mercosul, então seria o início para que esses blocos comerciais começassem a atuar a revelia do dólar. E isso, com certeza, teria um efeito muito danoso para os Estados Unidos da América, já visto que eles vão imprimindo título público, né, para lastrear a moeda. Né? Eles têm uma máquina de fazer dinheiro. E dólar é dólar. Né? Dólar quer ter garantia, invista em dólar. Então, causaria um efeito significativo. Apesar de que eu, humildemente, né, prevejo o seguinte: com o avanço da tecnologia, isso é uma questão de tempo, de nós avançarmos para a moeda virtual. Está aí o Bitcoin, que é uma realidade, é algo virtual, que não tem lastro, como os bancos centrais têm. Bitcoin é isso. Né? E nós vamos caminhar para uma moeda virtual. Isso é uma questão de tempo. O senhor investe em Bitcoin, deputado? Não. Não, ainda não. Eu já tentei aprender, mas ainda não entendi. Estamos todos muito. atrasados, então. É verdade. Com o futuro. Já que a gente falou um bocado aí de Brasil e até internacional, acho que a gente pode trazer mais para o local a nossa conversa. Quero falar sobre Omar Aziz e Davi Almeida, que na última coletiva a gente teve pela primeira vez ali Davi Almeida com todas as palavras dizendo, olha, não venho para o governo, não apoiarei o Omar para o governo em 2026. E aí todo mundo falou sobre isso, né? Porque, claro, foi a primeira vez que isso veio tão enfaticamente, escancaradamente, porque antes o Davi ficava assim, pois é. Estamos juntos. Estamos juntos, estamos aqui. Estamos juntos. Olha com quem eu tô. Mas meu ele parceiro. não... Exato. Parecia um ficante que não quer assumir. Tipo um ficante que enrola. Não, a gente tá junto. O que a gente e tem? E a nossa foto no Instagram? Não, mas não precisa. Vamos viver no off, entendeu? Tava assim. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém diria. Ele sabe, estamos juntos. Sim, mas e o que a gente tem? A gente tá junto. E aí, dessa vez, não, ele falou, é nós mesmo, eu não venho e tô com o Omar.
Como é que o senhor viu isso? E o senhor está acompanhando isso? Obviamente, né? Isso surpreendeu o senhor de alguma maneira? O senhor tinha esperança de que poderia ser que houvesse ali alguma traição, uma suspeita de que houvesse ali alguma traição? Cíntia, eu acho assim, né? Nós estamos aí há exatamente quase um ano da eleição, né? Porque tem um pouco mais, né? E veja bem o seguinte, desse tabuleiro político daqui até março, né? Eu acho que algo que pode mudar um pouco essa rota aí é a decisão do atual governador Wilson Lima de sair ou não, né? De renunciar ou não ao mandato para disputar um cargo eletivo. Então, eu entendo que isso muda esse eixo. Por quê? Porque o vice-governador, né, todos nós sabemos, o vice-governador Tadeu, é aliado de primeira hora do prefeito de Manaus. Inclusive, ele está vice-governador por uma indicação do prefeito de Manaus. Então, eu entendo que essa é uma movimentação, né, que refletirá muito nesse processo. A segunda, aí é só na convenção, porque a política ela tem um processo muito dinâmico. Nós acabamos de ver agora, aquilo que nós estávamos conversando. Até 5 semanas atrás, né, as pesquisas mostravam Lula em queda livre. Aí vem o Trump, né, que não fez nada pensando nisso, eu e a Rafaela aqui já falamos o que a gente acha, entende? E fez o seguinte, fez o Lula, né, voltar para o jogo e ressuscitar. Então eu entendo que nós temos muitos desdobramentos aí, mas eu vejo que algumas coisas começam a tomar rumo, seja do ponto de vista da densidade eleitoral, da viabilidade política e do que está sendo construído. É lógico, né, que o prefeito Davi Almeida deve ter pesquisas internas, deve medir a sua avaliação, né, como também o seu potencial, né? Ele nunca negou o desejo de voltar a sentar na cadeira, né, de governador? Do Palácio Rio Negro, né, de governador do estado, e é uma aspiração legítima, certo? Agora, eu entendo que esse anúncio, né, a gente tem que acompanhar e ver o desdobramento, porque política é política, né? Eu tenho 33 anos de vida pública, tenho 58 anos de idade, eu já vi muita coisa acontecer. Então, eu acho que cautela e caldo de galinha, como nossos avós ensinaram, não faz mal, nesse sentido. O senhor está andando muito ali pela casa de Omar Aziz? Eu e o Omar somos vizinhos, por coincidência. Olha que coisa. Mas então, eu vou para o intervalo e quando voltar eu tenho uma pergunta para o senhor. Nada de pétalas de rosas ou frases prontas. Essa suíte não quer ser romântica. Ela quer ser lembrada. Cama feita de cordas, grade no teto, neon que avisa. Você não veio aqui para descansar. E como nem todo prazer vem do toque, a alta gastronomia está pronta para te servir. Nial Fetiche, Tahiti Motel. Permita-se. 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 Sala de imprensa no ar, estou de volta aqui com o deputado federal Sidney Leite e com a Rafaela Torres, nossa advogada, mas que também é comunicadora. Deixei uma pergunta para o senhor, né? Perguntei se o senhor estava indo à casa do senador Omar Aziz, que é sabido publicamente, onde acontecem muitas reuniões, é frequentada por políticos, mas também por jornalistas, enfim. É uma casa que é quase um gabinete assim, de reunião. E o senhor é vizinho lá. Queria saber se o senhor tem visto por lá o deputado Capitão Alberto Neto. Não. Não? O Alberto Neto é meu amigo, somos colega de papo, né? Mas eu nunca encontrei o Alberto Neto lá na casa do Omar, isso eu não encontrei. Não? E o vereador Salazar, você já viu? Muito menos, por sinal. Eu conheço o vereador Salazar da mídia, da comunicação, nunca tive a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, entendeu? Mas tá. o Alberto Neto não. Tá certo. Porque tá rolando essas histórias aí na rede social, né? Agora, e a gente está tentando desvendar. Deixa eu colocar uma coisa aqui para você. Coloque. O Omar, ele é uma pessoa muito acessível, ele conversa com todo mundo, né? E no caso do Alberto, ele é coordenador da bancada do Amazonas. Volta e meia está trocando ideia, conversando, ligando, falando em grupo. Tem um grupo da bancada, né? Então, mas do ponto de vista de reunir, para tecer estratégia aí para o desdobramento, eu desconheço. Tá certo. Para as eleições vindouras, se esse é o caso.
Eu não falei nada, Rafa. E na verdade, a gente já percebe assim que o pessoal já tá com os ânimos muito à flor da pele, assim, praticamente um ano antes, né? Então, o senhor falou, estamos Mais há de um um ano. Eu falei, meu Deus, a gente não tá nem pré-campanha. Então, assim, a gente percebe uma antecipação. Eu vejo o seguinte, do ponto de vista nacional, né? A Cíntia é jornalista, você é jornalista, né? Porque eu estava até contando uma história aqui nos bastidores de quem exerce atividade no direito, mas que trabalhou na imprensa na história desse país. Mas veja bem o seguinte, quem banca, né, todo mês uma pesquisa dessa para a presidência da República? Né? Uma pesquisa dessa não custa menos de 2 milhões, 2 milhões e meio. Quem tem interesse nisso? Então isso é uma questão. A outra coisa é como você coloca, Rafael. Parece que a eleição é daqui a um mês. É verdade. Né? E um Estado com 500 desafios. Né? Problemas graves na saúde, problemas graves na segurança, problemas sérios que a gente tem do IDH nesse Estado. Né? Nós temos regiões, aqui eu vim do Alto Solimões, tem município com IDH comparado a países da África, daquelas crianças, daquelas pessoas que a gente só vê pele e osso, né? E semana passada saiu, né, o resultado da atos de violência, né, divulgado. E nós tivemos um crescimento do tráfico de cocaína, em especial no Amazonas e no Pará, de 92% nos últimos 10 anos. Né? E da maconha, mais de 6.000%. Eu estou falando de apreensão. E o que não foi apreendido? Né? Haja vista essa rota Colômbia-Peru, né, que nós somos vizinhos. Então, eu vejo tanto desafio, tantos problemas, né? E parece assim que está tudo normal, tudo bem, que a gente só tem que discutir política e eleição. Mas quando acabou a eleição de 24, já se falava na eleição de 26. E isso me preocupa também, porque a gente sai de uma reforma tributária onde se tem um novo desafio, que é... Aliás, novo não, que ele sempre esteve aí, mas que é deixar o interior do Amazonas forte economicamente, com desenvolvimento economicamente ali possível de andar para além da Zona Franca de Manaus. O senhor acha que, com esse pensamento de a cada 2 anos fazer alguma coisa, ou de 4 em 4 anos voltar à política, enfim, que é um pensamento que acredito que domina o mundo da política, não estou dizendo que todos, mas é perceptível que isso acontece. É possível ter um pensamento, um plano e uma ação a longo prazo? Olha, eu entendo que a gente primeiro precisa corrigir isso, né? Nós temos que ter um plano em algumas áreas estratégicas de Estado e não do governante. Né? Eu citei semana passada numa entrevista que um exemplo claro disso, né, foi a passagem do Tasso Gereissati pelo governo do Ceará. Até então, né, o Ceará, as pessoas que quisessem, né, ascender economicamente, melhorar a qualidade de vida, migravam do Ceará. E hoje o Ceará é uma referência no turismo e várias outras atividades, mas teve uma linha de corte. Então eu entendo que a Zona Franca não pode ser só nossa galinha dos ovos de ouro. Né? Nós temos que ter um investimento, porque essa questão do interior, ela é, por mais desafiadora que seja, ela é a solução para o Estado do Amazonas, seja do ponto de vista econômico e social. Eu entendo assim, eu acabei de falar da Rota do Solimões, mas não só isso, né? Seja do potencial de nós diminuirmos a nossa dependência de produção alimentar, com a agricultura familiar mesmo, com a utilização da tecnologia. O que eu citei do turismo da pesca, esse Estado tem um potencial gigantesco. Né? Conheci um empresário em Letícia, Cíntia e Rafaela. Né? Letícia é a capital do estado do Amazonas da Colômbia, né? Que é vizinha ali, contigo a Tabatinga, é uma rua, né? A mesma rua, daqui para cá é Tabatinga, daqui para cá é Letícia. Ele leva por mês de 6 a 9 mil turistas para o hotel de selva. Né? Então isso é claro que é viável. Certo? Então, mas nós precisamos investir, nós precisamos ter, como você muito bem colocou, políticas públicas e políticas públicas duradouras. Né? E aí nós vamos lá, nós estávamos falando da estrada. Mas você não tem um porto no interior que não use a mesma tecnologia quando construíram, né, talvez até pior, as pirâmides do Egito. Porque como é embarcado e desembarcado dessa carga, essa mercadoria que a Rafaela citou, das embarcações do navio, é no longo da costa do Caboclo, é dessa forma, seja a botija do gás, seja o que for. Então nós temos um atraso muito grande. No interior todo, você tem 3 municípios que têm balizamento noturno para avião. Parte dos municípios sequer tem uma pista de pouso. Verdade. Parte dos municípios sequer tem acesso a um porto. Né? Então, eu vejo o seguinte, nós temos indicadores econômicos do ponto de vista da Zona Franca de Manaus, que é de fazer inveja para o mundo todo.
Tanto é que quando eles me perguntam, mas tem projeto de criação de Zona Franca A, B e C, eu digo assim, e isso é demonstração clara que ele é um modelo exitoso, porque se fosse ruim, ninguém queria criar isso. Não é verdade? Agora, por outro lado, a gente tem uma grande receita, um grande ganho econômico. Por exemplo, esse período que o Wilson Lima está no governo, até o presente momento, o Estado já arrecadou mais de 180 bilhões de reais, graças ao modelo Zona Franca. Nós estamos falando de muito dinheiro, certo? Mas qual é o resultado prático disso? Para a geração de emprego, para o desenvolvimento econômico, tanto na cidade de Manaus quanto do interior? Eu particularmente desconheço. Rafa, quando o assunto é Zona Franca de Manaus, normalmente é o assunto que falam assim que Bolsonaro ameaça e direita ameaça. Você vê que há uma preocupação deles de mostrar que não é por aí, por exemplo, candidata hoje, pré-candidata, né, que não existe candidata nesse momento, da direita é Maria do Carmo Cefair, mas ela tem ao lado dela o ex-presidente Jair Bolsonaro. E sempre quando se vai fazer uma crítica tem ali mas Bolsonaro pode prejudicar a Zona Franca, ele não se importa. Temos ali o Posto Ipiranga, esqueci o nome dele. Quem era o Posto Ipiranga da gestão? Paulo Guedes. Paulo Guedes, obrigada. O Paulo Guedes, né, que falava que não ia prejudicar o restante do Brasil por causa da Zona Franca. Então, é um ponto sensível para a direita quando se fala sobre Zona Franca? Na verdade, isso aí eu vejo que surge, como o nosso deputado falou aqui, hoje parece que todo mundo vive em período de campanha e pouco se importa com políticas públicas. Então, essa questão da Zona Franca, eu vejo que também é uma pauta muito usada para agradar um certo público, né? Mas quando vem o deputado e fala assim, a Zona Franca ela é importante e ela é essencial, mas ela não pode ser a única dentro do nosso estado. E às vezes tem políticos que, se falar isso, o público dele não vai se agradar. Entende? Então aqui a gente fala de um presente, né? Ali, que hoje todo mundo fala de Manaus, Zona Franca. Mas assim, eu acho que a gente é muito além disso para ser só Zona Franca. Entende? Então, o que eu vejo em relação à direita, o fulano, ele ameaça a Zona Franca, eu acho que a gente precisa, Cíntia, hoje na condição que nós estamos, falar a verdade, não sobre direita e esquerda, mas óbvio, eu me identifico com os ideais da direita e às vezes até sou muito criticada, como aqui o deputado falou sobre a questão da taxação. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. É sobre uma opinião de defender o próprio interesse dos Estados Unidos. Só que talvez isso não é o que o povo da direita gostaria de ouvir de mim. Mas essa é a verdade. Entende? Então essa questão de o fulano ameaça a Zona Franca, não sei o quê. Eu acho que o político em si, ele tem que olhar para o que está dando certo, potencializar se puder melhorar ou criar outra função, né? Então a gente vê ali, o pessoal está lá na Câmara, vota contra, vota a favor, vota isso. E às vezes eu fui ver uma questão de alguns votos que às vezes saem, o fulano votou contra. E quando eu fui ver, era uma questão procedimental da casa, que não era sobre votar contra ou votar a favor. Entende? Então, às vezes, depende como o povo recebe a notícia. Mas é óbvio que a Zona Franca, querendo ou não falar, o Bolsonaro ameaça a Zona Franca, tudo isso aí é uma pauta que todo mundo falou no momento. Mas, assim, eu acho que a pauta do Bolsonaro é algo que eu digo para a direita e, às vezes, o pessoal não gosta muito de ouvir. A gente tem que ir para a página 2, sabe? Eu acho que o Bolsonaro, ele está ali hoje na condição de ex-presidente e teve um papel importante para o nosso país. Mas eu acredito que a direita não pode só se limitar a Bolsonaro. Fulano ameaçou, Bolsonaro ameaçou. Então vamos procurar um novo representante que entenda o que é a Zona Franca e que possa trazer melhorias na questão do ano que vem. O novo presidente. Possivelmente não será o Bolsonaro. Entende? Então, não vai. A gente precisa... São verdades difíceis de engolir que eu acho que o pessoal precisa... Mas ele é um apoio que qualquer candidato da direita quer ter, ele tem a sua força política. Fato. Ele tem. Mas, assim, eu acredito muito no potencial do Tarcísio, se a gente fosse falar de um representante. E eu acho ele um cara extremamente diplomático. Eu acho que ele senta, eu acho que às vezes o Bolsonaro se perdeu muito pela forma incisiva e algumas falas dele talvez soou como uma ameaça à Zona Franca, entende? Então é tudo a questão de ponderar no que vai falar. Mas eu acho que falar da Zona Franca é falar... Se eu puder complementar, pode complementar. A grande questão, Cíntia, que fica aí do ex-presidente Bolsonaro é que ele entregou 100% a política econômica ao ex-ministro Paulo Guedes. Sim. Né?
E o Paulo Guedes... E desde sempre, né, deputado? Desde sempre. antes E de ele ser tem uma cadeira. característica, é o seguinte, eu diria que parece professor de cursinho, né? Ele falava as coisas que eram verdadeiras do ponto de vista do quanto podia privatizar, do quanto poderia fazer isso, mas ele não entregava. E em relação à Zona Franca, né, você pega, por exemplo, uma jornalista que eu tenho muito respeito, né, que é a Miriam Leitão, e que, por sinal, tem livros e defende a biodiversidade, defende a floresta em pé e a Amazônia, respeitando o posicionamento dela, em muitas coisas eu discordo, mas ela é ferrinha contra a Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque tem setores da economia, os pensadores econômicos, né, que são contra incentivo fiscal. Né? E olha que o modelo Zona Franca é um modelo extremamente exitoso, seja do ponto de vista do ganho, certo? Por quê? Porque ela zera esse déficit do incentivo, tanto é que o Amazonas sozinho representa mais de 50% da receita tributária do norte do Brasil e é indiscutivelmente o melhor modelo de desenvolvimento regional. Então esse é o risco quando você, enquanto uma liderança política, terceiriza uma área tão sensível, isso do meu ponto de vista, como a questão da economia, como o presidente Bolsonaro fez. Agora, eu sou de centro, meu partido é de centro, né? Mas tem um expoente, né, que eu admiro muito, não conheci os números do seu estado, fui participar de um encontro em Foz do Iguaçu, né, e vi os resultados do seu governo e fiquei assustado positivamente com o governador Ratinho. Né? Inclusive dentro do meu partido, dentro da bancada federal, há um número significativo de deputados e senadores que defendem que o PSD tenha candidatura própria com o nome dele. Então, eu entendo que a gente vive um momento de transição e muito isso em função das mídias sociais. Para a né? presidência? Quem leu, para a presidência, quem leu Os Engenheiros do Caos, né? Um livro aí que deu o que falar e eu recomendo a leitura desse livro. E mais recentemente, entre outros, você vê aqui a biografia do Abismo, né? Isso demonstra muito claro. E tem uma coisa aqui, né, que até esse rapaz da Quest, ele é um dos autores baseado em pesquisa, esse livro foi baseado em muitas pesquisas, e ele fala uma coisa que é verdadeira. Quando o Lula, na pré-campanha presidencial, não sei se vocês ouviram, ele deu uma entrevista para o Ronaldo Tiradentes. E eu tive a oportunidade de ouvir aquela entrevista toda. Né? E ele falou para todos os públicos, falou para negro, para militar, para político, para ribeirinho, falou da BR-319, falou de energia, de luz para todo, falou para mulher, falou para dona de casa, falou para o segmento da cultura. E esse livro, ele diz uma coisa que é verdadeira. Né? O Lula tem essa capacidade, mas qual foi o diferencial do Lula para o Bolsonaro? É que o Bolsonaro não falou o que as pessoas queriam ouvir, ele falou o que as pessoas queriam falar. Certo? Então, a mídia social, né, ela muda esse comportamento da organização do ponto de vista social e político. E a gente vive essa transição. Tanto é que essa polarização ela não é uma coisa exclusiva nossa. Isso tem na Itália, tem na Europa, como está em Portugal, né, os próprios Estados Unidos e outros países ao redor do mundo. Né? Agora, se isso veio para ficar ou é passageiro, o tempo dirá. É isso. Rafa, vamos pro top e flop? Vamos. Estreando com você mesma, pode ir. Começando comigo? Isso. Então vamos, olha. O meu top, eu nem sabia ainda que isso seria a pauta, né? Central aqui. Mas a minha pauta do top foi a BR-319. Porque eu já acompanho aí, né, a questão da briga por essa BR. E o que eu li é que há 40 anos os nossos parlamentares, que hoje, os que estavam há 40 anos atrás não estão mais lá e hoje os que estão continuam lutando. Pare com isso que o Atlaguinho está lá. Ele tá... Oh, meu Deus, tá aqui. Então ele ainda está lá, Mas é assim, é uma pauta de muitos anos e que parece que o povo amazonense fica ali, sabe, pulando, ei, olha pra gente, é a nossa vez, agora é a hora de trazer o desenvolvimento pra cá. Então, quando a gente vê pautas sobre a BR trazendo uma resposta positiva pra gente, porque uma coisa que a gente sempre fala, eles não têm noção do quanto isso é importante pra gente aqui. Ela é importante. Então, a minha pauta do top é que a pauta da BR tá andando de uma forma positiva e que, né, eu quero ter esperança, né, que vai acontecer aos meus 29 anos aí de idade, eu já vejo isso desde, né, se tá lá 40 anos, eu não tava nem, né, no pensamento da minha mãe nem do meu pai, mas eu espero muito que isso aconteça e eu acho que vai ser
assim, um marco para o nosso estado vai ser essa BR da forma que ela deve ser, não do jeito que tá. Flop. O meu flop vai para a declaração do vice-prefeito, que disse que ele pretende contratar uma empresa internacional para detectar os buracos através de inteligência artificial. Rafa tá falando do Renato Júnior na época que ele estava, semana passada. Que ele estava como prefeito, né? Exato, prefeito Né? em Meu flop exercício. vai para isso porque, assim, foi um absurdo. Se quiser, a gente mesmo pode ser inteligência artificial, né? Porque Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, mas tudo certo. Esse é o meu flop, né? Eu digo aqui que o nosso deputado que foi prefeito pode falar sobre isso pra gente Por que de o senhor uma não forma... fez isso, hein, deputado? Porque Poxa. será que lá não tinha buraco? Tinha, e muito quando eu assumi a prefeitura de Floresta, por sinal. O senhor resolveu com o IA, né? Já Não. tinha... Não foi não? Como é que foi a inteligência Quando eu assumi a artificial lá? prefeitura de Malveste, mais de 60% nunca tinha tido pavimento nenhum. Veja bem o seguinte, eu acho que o prefeito vive a cidade. O prefeito na política ele é um grande gerente, né? E ele tem que estar nas ruas, isso faz o diferencial. Eu acho aí que foi aquelas coisas que algum assessor deve ter soprado para o vice-prefeito, né? E ele disse, pô, é legal, tal, a gente vai conseguir ter esses números fáceis e rápidos. Mas não dá, né? Parece assim que você está governando a cidade, né? Em home office. E O pior de realidade da tudo, prefeitura é essa. é que eles sempre mostram que estão na rua. É isso que eu não consigo entender. É difícil ver o buraco, Rafaela, que coisa. Poxa vida, não sei, se eu acho que vocês botam um tapete vermelho em cima, né? Deputado, o senhor quer ir ou quer que eu devo ir Eu só primeiro? queria fazer um comentário da BR-319. O norte do Brasil, e teve muita discussão com esse negócio de aumenta, deputado não aumenta, quem votou contra, quem Sim, votou sim. a favor, né? O reflexo disso. Eu já quero saber se vai rolar ou não isso aí. 17, só o estado do Pará tem 17 deputados. O Acre são 8, Rondônia 8, Roraima 8, Amapá 8, Tocantins 8 e nós 8. E nós resolvemos unir todos esses deputados e deputadas e criamos algo que é uma frente chamada de Bancada do Norte. Certo? E eu estou coordenador. Então veja bem o seguinte, há um desejo 100%, eu garanto isso para vocês, de deputados e senadores da bancada do Acre, de Rondônia, de Roraima, e está justificado, porque como o nosso está isolado, e do Amazonas pela BR-319, Rafael. Por quê? Porque isso garante a integração da Amazônia Ocidental, né? A nossa região, né? Por exemplo, o Alto Juruá, né? Você pega Ipixuna, Guajará nem se fala, né? Você pega o Alto Purus, a relação deles é com o Acre, né? E você pega o oeste do Pará, a relação é com o Amazonas, porque é mais fácil chegar em Manaus do que chegar a Belém. E as pessoas estão aqui, familiares estão aqui. Então, uma coisa que se cruza. E tem muita relação comercial do Acre, de Rondônia e de parte do Pará com o Amazonas, né? Sem dizer Roraima, que os grãos de Roraima saem por aqui, né? Hoje ainda é assim. Então, há um interesse da Amazônia Ocidental de que essa estrada aconteça. Não é uma coisa isolada da bancada do Amazonas. Tanto é que se você pegar o senador Confúcio, que foi governador de Rondônia, ele tem estudos, tem dados, já percorreu a BR-319, assim é o senador Alan Henrique, que era deputado federal e agora é senador pelo estado do Acre, e os deputados e a bancada de Roraima. Então, isso é uma coisa importante, e é importante que se registre isso, dessa unidade, né, dos deputados federais e senadores da Amazônia Ocidental na defesa da BR-319. Agora vai. Perfeito. Agora vai. Eu sinto. Vou E eu vir falo isso, né, que é só responsabilidade porque eu estou coordenador dessa bancada. Então, pronto. Toda a responsabilidade aí pro senhor. Vou pro meu top e flop. Top é porque hoje, né, segunda-feira, 2 mulheres entraram no TJ. Na verdade, já tinha sido votado, a gente já sabia que seriam elas, mas hoje tomaram posse. Eu acho que é importante, né? É um marco ter mulheres ali, porque a gente está falando do interesse de muitas pessoas e é bom ter um olhar feminino que deixa tudo mais igual, porque muitas vezes as mulheres não têm voz mesmo. Aquelas situações de que não se sabe nem como se comportar quando tem uma mulher, porque não existe nem estrutura física para isso, enfim. E aí, quando mais mulheres tem a possibilidade de ter acesso a esse tipo de poder, o mundo inteiro ganha com isso, né? Não só as mulheres, mas toda a sociedade ganha. Então, acho muito importante. Outra coisa de flop, eu não posso sair daqui sem falar como flop o comportamento do prefeito Davi Almeida com a Rívia Araújo, que é repórter nossa aqui da Blink TV,
que respondeu para ela que ela não era jornalista, que ela era fuxiqueira, quando ela perguntou sobre a transparência ali de uma obra que ele está anunciando, que é um aquário de 5 andares na cidade de Manaus. E ela só fez essa pergunta e ele respondeu daquela forma, isso circulou um bocado, então acredito que até você já tenha visto isso. Rafael, acho que chegou até a se posicionar sobre o assunto, não lembro. Foi. Se ela é fuxiqueira, então imagino o que eu não devo ser. É isso. Seu top e seu flop? Olha, eu primeiro só queria fazer um comentário aqui, Cíntia, de dizer o seguinte: a imprensa cumpre o seu papel, né? É a mesma coisa, né? Eu como parlamentar, criar raiva do ponto de vista pessoal de um parlamentar que pensa diferente do que eu penso. Eu entendo que o parlamento ele tem que ser diferente, e o parlamento ele não pode ter unanimidade, né? Porque se o parlamento tiver unanimidade, pode estranhar que tem alguma coisa errada, né? O parlamento tem que pensar diferente. O exercício do contraditório, da oposição e da situação se fazem necessários, inclusive para ajudar o governo, e isso é resultado da democracia. Então, eu defendo isso e entendo, e vou lhe dizer aqui uma coisa, né? Eu perdi meu pai com 9 anos de idade e fui criado por uma mulher. A minha avó materna foi a primeira tabeliã a estar à frente de um cartório, uma mulher no interior do estado do Amazonas, viúva, com seus filhos. Então, eu fico muito feliz por isso. Você veja o seguinte: nós tivemos a ministra Rosa Weber e hoje você tem a ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal. É um comportamento totalmente diferente. E vou lhe dizer uma coisa, que eu crio isso, né? Quando eu digo crio, não, eu tenho essa consciência, é fruto do que eu ando, do que eu vejo, do que eu convivo. O Amazonas ele é uma sociedade matriarcal. Se você pegar quem acompanha a educação dos filhos, tanto na escola, fora dela, mais de 90% é mulher. Na saúde do Amazonas, se você fizer um levantamento na saúde pública, 80% de quem procura o sistema é mulher. Mas não é porque a mulher fica mais doente, é porque ela que leva o filho, parentes, e na grande maioria das vezes o companheiro só vai ao sistema de saúde quando a mulher vai. Então eu fico muito feliz, né, e concordo com você, né, a mulher tem sensibilidade que o homem não tem. E por que isso se justifica da sociedade matriarcal? A gente vive numa sociedade extremamente machista e que a mulher tem esse exercício de lidar com o diferente do emocional e acaba que passa a ter uma musculatura emocional muito maior do que nós homens desde pequena, né? Eu digo para minha filha, né, eu tenho a Rafaela até perguntava por ela, tenho uma filha de 17 anos que é acadêmica de medicina. Digo: minha filha, talvez você nunca veja o que eu vou lhe dizer. Seja uma matéria que esteja passando lá, uma matéria jornalística no televisor, seja uma notícia no rádio ou na internet. Mulher mata ex-companheiros e os filhos e se mata. Você não vê esse comportamento de mulher. Coisa que, infelizmente, a gente vê quase no cotidiano, né? E a violência contra a mulher. Então, eu gostaria de fazer esses dois registros. Eu entendo que a imprensa cumpre o seu papel, né? E a imprensa que só concorda, né, eu não sei se ela está fazendo o papel da imprensa. A imprensa tem que discordar, ela tem que pensar diferente. Você concordando ou não, esse é o papel da imprensa. E eu falo isso porque eu sou jornalista, nunca exerci a profissão, né? E nós temos uma bela história do jornalismo nesse país, o quanto foi importante. Haja vista a redemocratização do Brasil, que foi a direta já. Então você veja bem o seguinte: nós estávamos falando de extremo. Se você falar com a extrema-direita, ela não gosta do Jornal Nacional. Se você falar da extrema-esquerda, ela também não gosta do Jornal Nacional. Eles dizem assim: mas eles pensam embaixo? Não. Mas é porque a imprensa cumpre esse papel, né, de ser crítica, de ser ousada, de investigar, de buscar informação. Então, quantos furos, né, quantas coisas já se mudou. Você viu a queda de um presidente dos Estados Unidos pela insistência de jornalistas. Então, eu entendo que a imprensa cumpre o seu papel, né, está certo de fazê-lo, né, e eu concordo com você nesse sentido, nessa questão, e entendo mais o seguinte: nós, e eu defendo isso, quanto mais nós exercitarmos a transparência, o Brasil será melhor. Por exemplo, eu fui matéria vencida e sou indicado pelo meu partido e a gente está discutindo um novo Plano Nacional de Educação, né? Falta mais transparência nos recursos da educação. Nós temos um aumento de complementação de 10%, que era para o Pará e para o Amazonas no norte, 7 estados do Nordeste. Nós aumentamos mais 13%, já não tem contrapartida de meta.
nem de estado nem de município, que é um problema, né? Mas por que toda escola não teria lá que dizer assim, olha, o INDEB dessa escola é tanto, né? E se o pai do aluno queria saber quanto veio de dinheiro para a escola e como ele é gasto, eu acho que seria muito melhor, né? Até para ele saber, dizer, pô, mas na escola Dom Pedro II recebe menos dinheiro do que a escola aqui do meu bairro, lá a educação é melhor. Por quê? Eu acho que fomentaria isso. E eu fui voto vencido na época da lei do novo Fundeb, da complementação. E agora nós estamos defendendo isso, né, no novo Plano Nacional da Educação, a contrapartida de estados e municípios, mas também que haja mais transparência na aplicação do recurso da educação. Mas defendo isso em todas as áreas. Boa. É isso, Sala de Imprensa fica por aqui. Obrigada, deputado. Obrigada, Rafaela. E você pode ficar com a gente, porque amanhã às 18 horas tem mais.